Qual é o melhor benefício, o maior benefício quando você tem essa capacidade de avaliar? O maior benefício quando você tem a capacidade de tomar a decisão na intercorrência, primeira coisa, que eu repito sempre, é salvar vidas. Você, como fisioterapeuta, está modificando o desfecho. Segundo, você é visto como um profissional diferenciado. Vão chamar você vai ser lembrado, você vai ser identificado como um profissional que salva vidas, que faz a fisioterapia subir de nível. Aquele profissional que está acima da média. Aqueles 5% que fazem a diferença dentro da terapia intensiva. Você está tendo a capacidade de, numa intercorrência, ficar tranquilo, seguro e saber o que vai fazer. Ah, Antônio, quer dizer que nunca você teve intercorrência que você ficou perdido? Claro que sempre vai ter intercorrências complicadas, mas perdido você não tem que ficar mais. Se você tem um processo de tomar decisão, você sabe o que tem que fazer para encontrar o caminho da tomada de decisão. Você pode até não ter ainda pego aquele caso, mas se você sabe o caminho que vai ter que percorrer para tomar a decisão, fica muito mais fácil. Esse processo é que vai fazer você você ter essa segurança. É o processo para desenvolver o raciocínio clínico. E aí você viu um caso uma vez, quando tiver o próximo caso, aquele processo que você já fez já está mais claro. E aí você fica muito mais fácil de você se posicionar, muito mais fácil de você gerar intervenção. É uma coisa que é cíclica. Não existe mágica, cada um tem sua velocidade, tem um profissional que consegue evoluir de uma maneira mais rápida, outro de uma maneira mais lenta, mas o objetivo deve ser o ponto final que vai chegar. Onde você quer chegar como fisioterapeuta que vai atuar na terapia intensiva, fisioterapeuta cardiorrespiratório. Então, a gente passou um caso clínico aqui de um paciente em respiração espontânea. Vamos discutir outra intercorrência, para vocês observarem que é o processo de tomada de decisão que facilita. E aí eu vou mostrar a maneira errada, que muitas vezes é feita, e a maneira certa de resolver uma intercorrência como essa que eu vou passar para vocês. Você está de plantão na terapia intensiva, 3 horas da manhã, tem 10 leitos na UTI. Você já passou a noite toda ali no plantão, atendendo vários pacientes. Já veio de outro plantão durante o dia, e você está vendo vários pacientes, foi dar aquele repouso lá, 3 horas da manhã, foi dormir 1 horinha para descansar, para conseguir atender de melhor qualidade os pacientes. E aí chamam você na intercorrência. Então vamos lá. Aninha, ela está lá na UTI e chamam. Aninha, o paciente está descompensando. Caso clínico, que a gente vai discutir agora, intercorrência. Paciente entubado, sedado, ventilando em PSV, pressão de suporte de 10 centímetros de água, uma PIP de 5 centímetros de água, FO2 30%, uma sensibilidade de 2, um rise time de 20 milissegundos, um percentual de ciclagem de 30%, percentual de ciclagem de 30%, gerando um volume corrente de 600 ml. O paciente está com a sedação ali baixa. Uma sedação baixa, não vou colocar o valor da sedação. Está com a frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 35 incursões por minuto. Então, frequência respiratória de 35 incursões por minuto. A causa da intubação dele foi um traumatismo craniano. Esse paciente já fez um procedimento cirúrgico, já reverteu a causa do traumatismo craniano, já estava há 2 dias ventilando em PSV e já estava começando a retirar a sedação para progredir o desmame do paciente. E você está na terapia intensiva e é chamado de 3 horas da manhã para resolver essa intercorrência. Está faltando um dado aqui. A saturação dele está 92% e a pressão arterial está 150 por 80 milímetros de Hg. Então, vamos repetir os dados. Paciente entubado por causa de traumatismo crânioencefálico, já fez o procedimento cirúrgico, já passou da fase aguda, estava sedado, mas sendo reduzidas as doses de sedação, ventilando em PSV, com pressão de suporte de 10, PIP de 5, FO2 30%, sensibilidade em 2, um rise time, um tempo de subida em 20 milissegundos, um percentual de ciclagem em 30%, um volume corrente que ele está apresentando de 600 ml, fazendo uma frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 35 pulsões por minuto, saturando 92% e com a pressão arterial de 150 por 80. E aí você que está na terapia intensiva, você que está lá no plantão e você que tem que resolver a causa aí dessa intercorrência. O que você faria com esse paciente que aumentava a pressão de suporte para melhorar a frequência respiratória? A maioria das pessoas vai pensar nisso. E por isso que eu disse que ia discutir o jeito certo e o jeito errado de ser feitas as coisas. Qual é o jeito errado? Atuar no sinal e no sintoma e não atuar na causa. Lembra lá do DCTA, dados objetivos? Você tem vários dados objetivos. Você viu que o paciente está taquipneico, excelente, ela identificou que o paciente está taquipneico. Está taquicárdico, está apresentando uma saturação limítrofe. Vamos pegar os parâmetros que estão
pouco modificados, né? Mas observe um ponto. O paciente está fazendo 600 ml. 600 ml com a frequência respiratória de 35 incursões dá quanto? 35 vezes 600. Quanto é que ele está de volume minuto? Vamos pegar os parâmetros objetivos. 35 e 600 ml. Quanto é de volume minuto? 35 vezes 600. 21.000 ml. O paciente está hiperventilando. O paciente está hiperventilando. Se eu chego no paciente e aumento a pressão de suporte, eu vou estar reduzindo um pouco o trabalho ventilatório do paciente? Vou, né? Dar a pressão de suporte, estou revertendo a causa? Não. Eu posso dar um conforto um pouco melhor para o paciente. Mas numa intercorrência, você não vai só dar o conforto, você tem que identificar a causa. Se colhesse uma gasometria desse paciente, o que é que ia apresentar? Então, a primeira coisa tem que se perguntar, o que está causando? É outro pensamento, tentar reverter o sinal, o sintoma. Não pensem dessa forma. Vamos identificar a causa. Os dados objetivos estão aqui. Tem que identificar a causa. Então, primeira coisa, tem que ter uma gasometria nessa intercorrência. Você tem que pedir. Se não tiver, peça. Por quê? Pode ser uma acidose metabólica e o paciente está hiperventilando. Aí você aumenta a pressão de suporte. Reverteu a acidose metabólica? Não. Melhorou a causa? Não. Então, aumentar a pressão de suporte para passar para PCV não vai reverter a causa. O paciente está fazendo 21 litros por minuto. 21 litros por minuto. Então, você está atuando na causa. Pô, Antônio, mas eu não aprendi desse jeito. É porque o pessoal quer ensinar o que está no livro. Paciente está taquipneico, aumenta a pressão de suporte, passa para o PCV. Não, qual é a causa que está chegando aquilo dali? Então, você vai ter que identificar qual a causa. Eu sei que parece que não é dessa forma, mas é dessa forma. Qual a causa? O que é que está gerando essa taquipneia? Vamos para o mais simples. Está faltando um dado que eu deixei de colocar aqui. Temperatura. Quanto esse paciente está apresentando de temperatura? Está com febre? Pô, mas a febre pode gerar uma taquipneia ou hiperventilação? Pode. Paciente com lesão neurológica pode ter hipertermia aí, causada pela lesão, causando hiperventilação. Um paciente que está entubado, a febre pode gerar a taquipneia, que gera hiperventilação. Então, você vai colocar um termômetro no paciente. Por que eu não coloquei aqui de forma de propósito? Muitas vezes está no monitor multiparamétrico da UTI, sem a monitorização da temperatura, e você só é colocar lá o termômetro e ver que o paciente está com febre. E isso vai acontecer. Se você trabalha na terapia intensiva, chegou o paciente taquipneico, hiperventilando, coloca o termômetro no paciente. Teve um caso que aconteceu mesmo durante a pandemia. Eu estava como coordenador da UTI, e aí a fisioterapeuta, tem como tu vir ver um paciente aqui comigo? O paciente está customizado, já tentei, já aumentei a progressão de suporte, já deixei em PCV, a gente já aumentou a sedação, o paciente estava progredindo bem durante o dia e não está, agora no final da tarde, taquipneico aqui, não consigo deixar o paciente bem adaptado. Fui lá, discuti com ela. Quando eu cheguei de longe, olhando, porque já dava para ver na monitorização gráfica o paciente fazendo isso, no gráfico de fluxo. Já olhei, não tinha padrão de obstrução no gráfico, o paciente estava uma frequência respiratória gigantesca, no ventilador já mostra o volume minuto, né? Estava o volume minuto lá, 25 litros por minuto. Primeira coisa que eu perguntei, de longe, assim, eu disse, esse paciente está com febre, não? Aí ela, não, a gente não viu, não. Aí o médico estava do lado, vamos botar o termômetro, botou, o paciente estava com 40 graus de febre. Aí o médico chegou e perguntou, como é que tu conseguisse ver que o paciente estava com febre pelo ventilador? Não é ver que o paciente está com febre pelo ventilador. É uma das possíveis causas da hiperventilação sem um padrão de obstrução, é a febre. É uma das possíveis. Qual é o mais simples de ser visto no momento? A febre. Então, coloca o termômetro e estava com febre. Poderia ser que não fosse a febre. Fosse uma acidose metabólica, fosse um delírio, fosse dor, fosse agitação. Tudo isso causaria a hiperventilação. Então, primeiro você identificou o dado objetivo na intercorrência, depois você vai atrás de identificar a causa. Porque se eu passo para PCV e o paciente quer hiperventilar, ele vai manter a hiperventilação. Se eu aumento a pressão de suporte, o paciente vai manter a hiperventilação. Porque a causa não é os ajustes da ventilação. A causa é algo do paciente. Então, sempre tem que ter um processo de identificar a causa. Eu posso aumentar a FO2, posso aumentar a pressão de suporte para ter uma resposta aguda daquele momento? Pode, né? Você não vai deixar o paciente em sofrimento. Mas você tem que ir atrás da causa. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer você ter segurança dentro da terapia intensiva. É ter essa capacidade de avaliar e identificar a causa. Eu dei um exemplo de um paciente em respiração espontânea. Estou dando um exemplo de um paciente em ventilação mecânica. E eu poderia passar o dia todo dando exemplo aqui de casos clínicos
que você sempre vai tentar identificar a causa. A gente tem que parar para pensar que não é uma receita pronta. Não é algo que eu preciso só estudar os modos ventilatórios, ou eu preciso só estudar terapias. Não, você tem que aprender a avaliar o caso e definir a conduta para cada caso nessa discussão. Então, primeiro você tem que ter, claro, o conteúdo, tem que ter o conhecimento teórico, tem que ter o conhecimento prático, que é diferente da experiência, é de saber o que fazer, como fazer, quando fazer da forma correta as condutas na terapia. Então, tem que saber como fazer uma terapia obstrutiva da maneira correta, como identificar se o paciente está apresentando uma sincronia da maneira correta. É prático, é treinável. Isso é treinável. Hoje, com o simulador, mesmo a gente consegue treinar. Hoje mesmo, na aula do método fisioterapia intensiva, teve um momento que eu botei o caso clínico no simulador e a pessoa é lá do Paraná. Eu abri lá o software de simulador e ela mexeu do Paraná no software do simulador para resolver um caso. Então, eu coloquei um caso clínico e ela foi resolvendo. E ela vai treinando essa capacidade. E vai, focando, não é a causa, é o processo. O que é que você está vendo? O que é que você está identificando? E aí, as pessoas vão aprendendo com ela, as outras que estão vendo, ela está treinando, e outro momento são outros. Então, é isso que você tem que pensar. Fisioterapeuta, não adianta apenas fazer um curso de ventilação mecânica, não adianta apenas você ter um dado, não, você tem que ter essa capacidade de avaliar o caso concreto.